Fala pessoal, tudo bem? Hoje tive um problema técnico aqui, meu microfone não está funcionando, mas eu vou tentar gravar na câmera, vamos ver como é que fica. Eu tinha prometido fazer uma aula por semana e hoje é sábado, então eu não tenho acesso ao TI e não queria deixar de cumprir a promessa. Essa semana aí foi bem complicada com o carnaval, cheguei, tinha muita demanda aqui para o escritório, tive muita causa para fazer, muita petição, então vou fazer uma aula rápida aqui hoje, mas vou ainda subir hoje no sábado, já são 8 da noite. Tive que botar filho para dormir, etc. E agora vamos gravar aqui, vamos ver se dá certo. Qualquer coisa, digam aí nos comentários. Se ficar muito ruim, eu regravo, tá? Essa aula é curta, é tranquilo. Mas é bem importante, tá? Que também é um daqueles erros que a gente não pode cometer. E no finalzinho, botei mais um detalhe junto aqui, só para a gente se livrar. Então vamos lá. Aula 9, né? Do nosso curso. Sempre aquela apresentaçãozinha bem simples aqui, feita no chat GPT, o que importa é o conteúdo, né? Vamos lá, leilão de nua propriedade. Isso aqui é muito importante também para vocês não comprarem gato por lebre aí. Do mesmo jeito que a gente falou na aula 8, se você não assistiu, assista lá, que é leilões de direitos aquisitivos, né? Que você tem que saber o que você está comprando. Não tem problema comprar em leilão de direitos aquisitivos, desde que você saiba o que está fazendo. Aqui é um pouquinho diferente, aqui tem problema sim, tá? O que é a nua propriedade? A nua propriedade é quando o proprietário não pode exercer todos os direitos que a propriedade lhe dá. Isso geralmente é porque o maior caso que a gente tem em leilão é do usufruto. Então, seguindo aquela lógica, eu botei aqui. A gente falou na outra aula. Ninguém pode perder no leilão mais do que tem. Então, se eu não tenho a propriedade plena do meu imóvel, eu não posso perder a propriedade plena. Eu vou perder a nua propriedade. Então, qual é o caso mais comum? É o seguinte, um pai tem, por exemplo, 2 filhos. Ele tem 2 imóveis. Aí ele fala assim, olha, quando eu morrer, meus filhos podem brigar, cada um quer um imóvel, eu vou fazer o seguinte, tenho tributo para pagar, né? Eu vou doar esses imóveis para meus filhos, mas eu vou guardar para mim o usufruto desse imóvel. Ou seja, eu vou poder utilizar esse imóvel da forma que eu quiser até eu morrer. Eu só não vou poder vender o imóvel, porque o imóvel não é mais meu, é dos meus filhos. Então, os meus filhos só vão ter o direito de dispor e eu vou ter os outros direitos, de usar, gozar, etc. Sendo que se eles venderem esse imóvel, o usufruto, geralmente, eles constituem um usufruto vitalício, mesmo que ele venda o imóvel, ou aqui no nosso exemplo, perca em leilão, eu continuo com o usufruto desse bem. Então eu fico tranquilo. Eu dou para o meu filho, se ele se separar da mulher, tiverem lá comunhão de bens, qualquer coisa, não tem problema, o usufruto continua meu. Isso é bem comum. Então eu vou doar, eu que sou pai não tenho dívida nenhuma, então essa doação é completamente comum, não é uma fraude nem nada, e guardo o usufruto. Agora, digamos que meu filho tem uma dívida no futuro e ele vai perder esse imóvel que ele ganhou de mim. Ele vai perder esse imóvel vai para o leilão. O que vai para o leilão nesse caso é a nua propriedade. Se você comprar no leilão, você vai ter que esperar eu morrer para você ter a propriedade plena desse imóvel. Então, o leilão, que em regra, não vale a pena participar. Então, eu botei aqui, olha, o caso mais comum é do usufruto, que é um direito real, de terceiro, que grava o imóvel. Aqui a gente não quer entrar em direitos reais, aqui esse curso não é para ser 100% jurídico, apesar de ser, né, um pouquinho. O arrematante não se torna proprietário pleno de imediato, ele vai ter que esperar essa pessoa que está perdendo morrer. E a propriedade plena vai depender da extinção desse usufruto. Há pouco tempo atrás, eu vi uma pessoa comprar um imóvel no leilão de usufruto, que tinha usufruto, né, no imóvel. E eu achei estranho. Aí eu dei uma pesquisadinha e vi que a pessoa já tinha falecido, só não tinha averbado lá. Então essa pessoa deve ter feito um bom investimento, porque ela procurou, viu que o usufrutuário já tinha falecido, então ele falou, isso aqui já está extinto o usufruto com a morte, só não está averbado lá a morte na matrícula, que não tem problema, depois ele vai fazer essa regularização do bem. Então pode ter sido uma boa compra para ter uma informação a mais. Geralmente não é. Botei aqui, tá, Lucas, mas eu não quero comprar de nenhum jeito um imóvel que seja só nua propriedade. Como é que eu vou saber, como é que eu vou adivinhar que isso está acontecendo? Gente, não tem como errar. Primeiro, os ônus devem constar expressamente do edital. Então o edital vai ter que dizer esse imóvel é gravado com usufruto para fulano, ou pelo menos é gravado com usufruto. Né? Então você está adquirindo a nua propriedade. Se isso não tiver lá, vai ser nulo o leilão, você vai depois avisar, olha, comprei aqui o imóvel, não tinha visto, mas quando eu fui olhar a matrícula, se você não olhou antes, né, o que você deve ter olhado, tinha um usufruto, eu quero anular esse leilão porque não estava no edital. A outra forma, além do edital, tá, vai estar sempre na matrícula do bem. Então quando você for ver a matrícula do bem, vai estar lá constando esse usufruto. Então não tem erro. Aí agora eu até trouxe jurisprudência para você ver que os tribunais até protegem que comete esses erros de leilão. Olha aqui o TJ de São Paulo, nulidade do leilão. Botei ali em negrito. Ausência de clareza no edital publicado de que seria levado a leilão
Então, somente anulou a propriedade. Nulidade do leilão. O que aconteceu aqui? Alguém comprou sem saber e depois viu, putz, comprei errado, tem um usufruto aqui. Ele entrou no processo, pediu para anular, o juiz, nesse caso aqui, não deixou anular, essa pessoa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anulou esse leilão e mandou devolver o dinheiro para o rematante. Então ele não saiu no prejuízo. É claro, como a gente conversou, tem o prejuízo aí de custo de oportunidade, dessa demora, teve que contratar advogado, teve que recorrer, então não cometa esse erro. Vai estar no edital, tem que estar no edital, sob pena de nulidade, mas se não tiver, tem que estar na matrícula. E na matrícula não vai ter erro. Você vai olhar a matrícula e vai estar lá. Então, como a gente falou, leia a matrícula sempre. Eu até pretendo fazer, depois que a gente acabar o curso, fazer umas aulinhas sobre a gente analisar a matrícula junto, pelo menos as principais coisas que podem ter na matrícula para vocês entenderem bem. Mas vamos ver como é que, se isso aí vai ter saída, se o pessoal vai querer. Botei aqui o STJ, para mostrar como é que não vale a pena. Teve, essa decisão aqui do STJ foi o seguinte, salvo engano, a Receita pediu, era uma dívida tributária, né? E eu acho que era a União, ali através da Receita, pediu a penhora de um imóvel. E quem estava perdendo imóvel falou, não pior esse aqui não, pior é outro, eu tenho um imóvel melhor. Só que esse outro imóvel, ele só tinha nula propriedade. E aí o juiz não aceitou, quem ia perder esse imóvel recorreu, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que disse aqui, olha, resta claro que de nada adianta leiloar imóvel gravado com usufruto, sob pena de eternizar a realização de leilões negativos. O que é o leilão negativo? O leilão que ninguém comprou, né? Tendo em vista a provável ausência de interessados na aquisição de imóvel com tal gravame. Ou seja, o próprio STJ está dizendo, olha, ninguém vai querer comprar isso, né? Não adianta ficar levando a leilão. Conclusão aqui sobre a propriedade. Em regra, não vale a pena participar do leilão. O investidor vai ficar dependendo da extinção futura do usufruto. Tem um alto risco aqui do seu capital ficar imobilizado. E o que eu falei, a existência tem que estar na matrícula e no edital. Na matrícula vai sempre estar, né? Porque quando você constitui o usufruto, você tem que averbar a matrícula. E no edital, podem esquecer. Vai ser um edital nulo, mas você não quer participar de um leilão que vai ser nulo. Então você vai olhar o edital, putz, não está lá, mas na matrícula está, já não participa, tá? Não vai correr risco. Bem, como eu falei, para aproveitar, tem uns pequenos temas aqui que são bem curtos mesmo. Eu vou aproveitar algumas aulas para encaixar, porque não faz sentido a gente falar fazer uma aula só para isso. E eu quero ao mesmo tempo fazer o curso completo. Então, pegar aqui uma coisa não acontece muito na prática, mas o leilão de imóvel de incapaz. Então, se o incapaz estiver perdendo o seu imóvel no leilão, não segue aquela regra dos 50% para ser preço vil. Olha o que diz aqui o artigo 896 do CPC. Quando o imóvel de capaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz vai deixar a guarda, etc., e vai tentar alienar daqui a um ano. Ou seja, o valor de avaliação para o valor mínimo para a compra de um imóvel de capaz é 80% do valor da avaliação. Começa a não valer muito a pena. Lembrando que a gente tem 5% do leiloeiro, tem outros custos atrelados à aquisição de imóvel em leilão. Então, como eu disse aqui, uma aulinha rápida no sábado à noite, que deu 8 minutos. Nem vou editar, vou colocar direto aí com gaguejada e tudo. Mas em breve a gente vai ter outras aulas bem importantes, até a gente acabar aqui o nosso módulo de leilão judicial, para a gente poder entrar no módulo de leilão extrajudicial. Um abraço aí para todo mundo, espero que tenha ficado um áudio que dê para entender.